Licença de vocês, eu peço para que a Dani comece a gravar. Licença concedida. Perfeito. Então a gente está aqui, pessoal, mais uma vez fazendo uma reunião online, não é, do nosso grupo, que não tem um nome propriamente. A gente devia pensar nisso, sabia? Poderia ser alguma coisa tipo imaginação e teoria crítica, qualquer coisa assim genérica, mas que desse um nominho para gente, né? Que fosse mais ou menos um nome. Que contemplasse as preocupações que a gente tem aqui, né, com ser capaz de falar sobre certos fenômenos de uma perspectiva conceitual, ao mesmo tempo rigorosa, mas sempre lidando de maneira crítica com esses conceitos. E uma obra que a gente considera muito interessante, muito importante, né, para ter algo dessa dimensão dos conceitos e do que se pode fazer, né, com o estudo da literatura e mais especificamente com a nossa questão sobre a imaginação, é esse livro do Wolfgang Iser, né, O Ato da Leitura, tá? Eu vou apresentar para vocês algumas coisas aqui. Oi, eu fiz aqui uma, né? Eu vou apresentar para vocês algumas coisas que eu coloquei nos slides. Eles são bastantes, né? Mas eu não vou falar de tudo e eu vou falar por alto. Eu queria que vocês se sentissem livres para perguntar, falar, tá? Nesse momento. Eu não pretendo prolongar muito, então, em virtude de me comunicar assim de maneira sumária, né, vocês estão convidados a colocar perguntas que possam complementar o que eu estou dizendo, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem de entender para ler Iser, né, já que se trata de uma introdução que a gente está fazendo ao ato de leitura, o primeiro ponto, talvez, é entender um pouco do contexto, o contexto dessa obra e o que teria sido o contexto do próprio Iser quando ele está pensando ali os conceitos dele, o que ele está fazendo, né? Então, eu destaquei aqui algumas palavras que estão meio soltas, mas que são familiares a vocês, né? Em virtude da comunicação que a gente sempre vem tratando. O primeiro elemento que eu coloquei aqui é Bildung, e está em vermelho. E eu coloquei do lado o ano 1890, a década propriamente, né, de 1890. Mas esse conceito de Bildung, ele vem sendo construído. O que é que vocês lembram, pessoal, que é esse conceito de Bildung? Bildung é formação, traduzindo assim mais diretamente. Bildung está relacionado à cultura como formação, que pode ter, se não me engano, duas concepções que eu lembro do senhor sem mencionar. Uma como herança. Um aspecto, né, de crítica. Quando a gente pensa em Herança crítica, isso. formação literária, em Bildung, quer dizer, são coisas que a gente acredita que a leitura faz. A leitura forma o cidadão, a leitura forma o ser humano. Mas quando surgiu, tinha essas duas exceções. Esse negócio de formar uma pessoa para uma sociedade determinada, mas formar também o indivíduo para ele próprio. Então a gente pensa que Bildung tem esses dois momentos, tá? E eu digo isso porque isso é muito importante, porque a gênese desse conceito do imaginário está precisamente aí. Imaginário diria respeito a algo que tem a ver com essa informação. Sem o imaginário, sem imaginação, essa formação produz o quê? Autômatos, robôs, pessoas que aceitam simplesmente aquilo que é imposto. Então, o conceito-chave aqui para isso é um determinado aspecto da formação que se articula com o imaginário, tá? É isso que eu queria que vocês retivessem, né? Dessa ideia de uma Bildung como produção do sujeito humano, mas com a força própria, a força dele, tá? Que depois o Iser vai associar ao imaginário.
Eu coloquei outras palavras aqui, né? Uma, eu coloquei simplesmente hermenêutica, uma palavra solta e que funciona em múltiplos contextos, mas no século XIX, a hermenêutica formava, né, no final do século XIX, formava basicamente uma base disciplinar, uma espécie de estrutura para produção de conhecimento nas humanidades, né? A ideia básica é de que o saber específico das artes, da cultura e tal, ele é interpretativo, tá? E essa interpretação, ela se dá sempre dentro de contextos humanos, tá? Eu acho que isso é um outro aspecto muito relevante para a gente pensar hermenêutica, né? É a interpretação dentro de um contexto histórico, social. E tem várias formas de pensar essa relação que o objeto tem com o contexto histórico social. A hermenêutica desenvolveu muitos modelos, por assim dizer, né? Uma delas é a lógica da pergunta e da resposta. A gente pode presumir, por exemplo, que todo texto, todo artefato cultural, todo objeto que existe no mundo é uma resposta a uma necessidade humana. Só que se o objeto, se o texto é uma resposta, qual é a pergunta, né? Então, quando vocês se deparam com a Odisseia, né? É isso que está nos cinemas e foi adaptado, etc. Quando vocês se deparam com um objeto como esse, né? A gente vê lá a figura do herói Ulisses, Odisseu, né? O que que ele é? É um tipo extravagante, muito esperto, não é? Ele é marrento, ele é violentíssimo, né? E quando a gente observa a configuração, a gente fica perguntando: "Espera aí, mas será que as pessoas elas eram como Ulisses? Todas elas espertas e violentas e tudo mais?" Não, vocês percebem? O texto, um artefato cultural, ele não representa a realidade, ele encena, no fundo, uma possibilidade de existência ali, e ele faz isso sempre dentro de uma necessidade. É sobre isso a hermenêutica, vocês percebem? É sobre você olhar ou tentar imaginar o contexto, né, basicamente, em que algo adquire uma significação. A palavra-chave aqui é oi, tá, toda vez que eu coloco aqui, se desconfigura. Significação. Quer dizer, vocês leem um texto, que sentido vocês fazem disso? É claro que no mundo que a gente vive, a gente tende a passar muito rápido, né? Lê um romancezinho fubeca, né, e quer olhar, assim, a vida a partir daquele romance. É muito inocente, né, no mundo muito complexo que a gente tem hoje, mas, originalmente, a ideia era mesmo essa. Se você lê um texto, você precisa saber fazer alguma coisa com aquilo, né. Essa é a ideia da hermenêutica. O que é que você faz, né, com aquilo? É claro que quando a gente se pergunta nas condições atuais, o que é que você faz com a literatura, isso beira nada, né. Não tem uma função concreta: "Ah, eu pego esse texto aqui e eu me torno uma pessoa mais rica, mais inteligente, mais", não funciona exatamente assim hoje, mas a gente entende o tipo de preocupação da hermenêutica, né. Vocês entendem isso? A gente tem 2 palavras-chave aqui: imaginário e significação. Vocês percebem o mais ou menos? Sim? Sim, sim, sim. É, no fundo, significação é como eu integro esse objeto a um certo modo de viver, tá. Pra gente isso é muito complicado, mas eles estão tentando fazer alguma coisa, né, dentro desses conceitos. Eh, Aí eu coloquei outras 2 palavras aqui: fenomenologia e um velho conhecido de vocês todos, que é o Saussure, tá. O que está acontecendo no final do século XIX? A primeira grande crise das humanidades. Quando a gente vai estudar formalismo russo, teoria da literatura, a gente está fazendo parte de uma história que não começa, como o pessoal pretende, lá na Grécia Antiga, ou muito, né, na Grécia Arcaica e nos outros povos, né, da Ásia e tal. Não começa aí. A nossa história institucional, ela começa com a crise no método, nas preocupações e na concepção mesma do objeto
das nossas disciplinas, né? Então, as ciências humanas, elas começam a se confrontar, né, as chamadas ciências do espírito, no contexto alemão, elas começam a se confrontar com uma sociedade cada vez mais complexa. Então, aquela ideia de que a literatura era um patrimônio, por exemplo, ela não se sustenta mais. Vocês percebem? Né? Se literatura é um patrimônio, ele vai sendo herdado. Ele vai sendo herdado como uma posse, como um objeto que fica. Eu olho para aquilo e eu lembro dos meus ancestrais, qualquer coisa assim. Mas isso não funciona, né? Essa visão patrimonial não funciona quando você está diante de massas, não é, urbanas que estão sendo alfabetizadas, vocês percebem? Isso que acontece na literatura, acontece nas chamadas ciências humanas, né, acontece na cultura como um todo, ok? Só que, do ponto de vista da história do pensamento, a gente tentou desenvolver métodos para dar conta dessa complexificação. E dois marcos metodológicos são, na história dos estudos literários, a chamada fenomenologia e o estruturalismo, que começou com Saussure, né? As ideias de Saussure é que originaram o que a gente chama de estruturalismo. Por que a fenomenologia ela é importante? O que é esse nome, fenomenologia, pessoal? Vocês associam a quê? Fenômeno. Que diabos é isso? O estudo do fenômeno. Eu vou dar um giro a mais aqui, né? Você disse o estudo do fenômeno, eu agradeço a sua resposta, Daniela, né? Para a gente entender um comportamento. Tem algo disso, tem algo, né? Quando a gente fala em fenômeno e quando você fala em comportamento, você está dizendo que por baixo do fenômeno tem uma estrutura que organiza, não é isso? Essa é a ideia do comportamento, você estuda o fenômeno para, né, observar ali e ver uma estrutura por baixo do fenômeno. E essa é a ideia básica, em certo sentido, da fenomenologia. Só que o que você estuda, o que você, na verdade é um método, tá? A fenomenologia. O que a fenomenologia vê, percebe, é que a mente humana, né, ela processa os fenômenos de um modo determinado. Então, a fenomenologia é o estudo do modo como a coisa é vista. Não o estudo da coisa, mas o estudo do processamento da coisa. Tá? E a gente diz assim, mas como assim? Muito abstrato, né? Muito abstrato. Mas certamente vocês lembram, né, a dicotomia de Saussure entre langue e parole. Vocês lembram dessa dicotomia langue-parole? Sim, sim. Como é que a gente traduz essa dicotomia? É entre língua e fala. Língua e Ah, fala. E perceba, o que a gente está fazendo aqui é uma fala, né? certo. É uma fala. Eu falo, a minha voz emite sons, a gente pode falar através de sinais também, de outra natureza, né? Gestuais ou escrito e tal, mas a minha voz emite sons. Vocês interpretam esses sons, correto? Como uma língua. O sistema da Lang, ele não existe como tal, vocês percebem? Ele não tem uma existência positiva. O que a gente tem é fala e a gente reconstrói a partir da sistematicidade das falas um sistema, uma estrutura, uma Lang, né? Então, quando a gente estuda linguística, a gente está estudando das condições de possibilidade da fala, tá?
Vamos ficar com isso, eu vou anotar aqui, ó. Condições de possibilidade é horrível, né, esse negócio muito caótico, mas é sobre as condições de possibilidade, tá. Então, quando a gente vai discutir teoria da literatura, muitas vezes, a gente não está preocupado com descrever as obras literárias, a gente está investigando precisamente essas condições de possibilidade aqui. Vocês percebem? Às vezes o acesso ao ato de leitura é difícil, porque esse não é um texto que vai abordar vários outros textos para exemplificar. É um texto profundamente conceitual, porque ele está se perguntando sobre as condições que viabilizam a leitura literária. O que está em jogo na leitura literária? Ok? Quais são as condições de possibilidade, né? Qual é a estrutura que organiza o sentido de obra literária? Bom, o nome dessa estrutura é leitura, leitura literária, né? Isso para quê? Para, sim, em parte dizer que é difícil, né, mas o que o Iser está tentando fazer é algo muito corajoso, vocês entendem? Ele está pegando todo um sistema, está avaliando várias teorias, está trazendo coisas da psicologia, da cibernética que está surgindo nos anos 50, de uma teoria da literatura já consolidada, e ele está tentando transformar isso tudo numa espécie de super explicação que me permita valorizar certos aspectos da atividade literária. Porque a gente se pergunta, né, para que serve a literatura? E às vezes a gente tem preguiça e diz: "Ah, a literatura ela não serve para nada, a importância daquilo que é inútil", né? Ou a gente ainda diz: "A literatura serve para tornar as pessoas mais conscientes, a literatura serve, né, para isso e para aquilo". E esse não é bem o ponto, né, com o Isa. A gente vai ver, né, essa pergunta, como é que ela funciona em Isa. Mas eu acho que eu acabei antecipando muito. O que mais faz parte do contexto de Isa? Eu coloquei aqui, né, entre parênteses, vocês percebem essa palavrinha aqui? Ela está entre parênteses, formalismo, né, ali nos anos 20 e 30. Eu digo isso porque eu coloquei entre parênteses, porque o formalismo ele surge nesse contexto, as pessoas estão se perguntando, né, o que é que está acontecendo na cultura e tal, e o formalismo é uma tentativa de responder, né, a esse problema, né, aquela coisa da crise das ciências humanas, a crise da cultura. O formalismo é uma tentativa de organizar a crise. Muito mais conhecido no mundo anglófono, né, se tornou esse movimento chamado Nova Crítica, que é também do mesmo contexto dos formalistas, né. Você postula que uma obra literária, isso é a Nova Crítica, é uma entidade autônoma que constrói o sentido por ela própria e o que interessa é a complexidade da elaboração desse sentido. Ah, mas essa obra, ela fala sobre a realidade? Qual é o conteúdo dela? Não interessa bem. Vocês percebem? O que interessa é o que ela está fazendo, é como ela é, enquanto um ser, enquanto um organismo, por assim dizer, né. E isso foi uma abordagem muito importante, porque inaugura o que um outro crítico vai chamar de teoria objetiva, nomeadamente o Abrams. É uma teoria objetiva, porque ela quer dizer o que é o objeto literário. Até então, a gente se perguntava qual era o valor da literatura, né? O que é que eu ganho fazendo literatura? E a Nova Crítica, ela foi assim revolucionária. Os críticos da Nova Crítica, eles estavam associados, né, à poesia modernista. Então, o que eles fizeram? Eles disseram: bom, você está preocupado em usar a literatura para alguma coisa? Você quer usar a arte para alguma coisa? Isso é absurdo. A razão de ser arte, ela ser
arte. E para a gente parece um gesto ou muito trivial, né, porque a gente diz: "Ah, isso é arte, não importa", ou parece um gesto encarecedor, gratuito, né, "Ah, isso é arte". Mas se vocês olharem esse contexto, precisamente do início do século XX, vocês vão entender que esse gesto, ele liberta a cultura da obrigação de ser rentável. Ele liberta a ideia de parem para pensar, né, existe um negócio no mundo que não serve para ganhar dinheiro, que não me obriga a usar 2 meias iguais. Vocês percebem que isso é uma espécie de grande defesa alegórica, né, deslocada do que é a autonomia do indivíduo humano, o direito do ser humano a olhar uma obra de arte, a pensar enquanto lê uma obra literária, o direito de ler, simplesmente, né? Ele vai na contramão de todas as obrigações que dia e noite são impostas aos seres humanos. Então, nessa ideia do objeto inútil, né, existe algo muito libertador, muito produtivo. Novamente, para Isa, o que está em jogo nesse gesto de libertação é precisamente a capacidade de imaginar, tá? A gente vai ver isso depois. Avançando um pouco mais o contexto, a gente vai encontrar outras correntes. A estilística, né, a teoria da literatura, eu coloquei aqui entre aspas, porque ela é fundada como disciplina, e tem uma obra com esse nome, né, ela é fundada como disciplina em 1950, isso é um marco para a gente. Ah, e antes não existia estudo da literatura? Não existia antes? Antes existia, e se chamava filologia. Só que a filologia aqui, ó, no século XIX, ela era uma disciplina que compactava muitas coisas, né. Eu sempre trago isso como exemplo, né, lembrando que um dos maiores pensadores do século XIX, do final do século XIX, que se tornou um marco no século XX, no século XXI, influenciou gerações e gerações de outros pensadores, era um filólogo. Nietzsche era filólogo. Vocês percebem? O cara que lia grego koiné, não é, para discutir o Velho Testamento. E, e a importância, né, dessa filologia que misturava história, que misturava uma abordagem hermenêutica preocupada com os contextos de significação dos artefatos, que estudava gramática, né, que condensava tudo isso, né, ela foi se desfazendo em parte, né? A filologia como uma disciplina que você olha ali e você diz, olha, lá vai um scholar, um erudito, um filólogo. Vocês percebem? Isso perdeu hoje o crédito que tinha, né? Porque eu acho que é em virtude da desumanização do mundo. Então não interessa conhecer o grego. E daí que a pessoa conhece grego? Isso dá dinheiro? Não. Ah, então por que eu quero conhecer grego? Vocês percebem? Mas esse movimento, né, também transformou profundamente a nossa disciplina. A gente foi especializando as coisas. A gente criou um curso que tem linguística isolada dos materiais históricos, né? A linguística que a gente estuda é uma linguística sistemática, depurada. Ela serve para, sei lá, pensar a gramática muitas vezes, mas já não tem uma força histórica, né? Eh, a teoria da literatura, ela se destacou dessa base histórica e se tornou, no fundo, uma espécie de gênero, como o meu antigo orientador disse, gênero semi-autônomo, né, um negócio destacado, isolado, e aí parece que a teoria está de um lado e a linguagem, a história está do outro. Aí a gente fez disciplinas de literatura brasileira, literatura portuguesa, né, nesse quadro nacional, quando no nosso contexto originário ali, a gente tinha uma disciplina chamada literatura comparada, né, a ideia básica era estudar a literatura do mundo, a literatura mundial, né, e não a literatura nacional. O que é que a literatura nacional diz sobre
a ideia de literatura, a ideia de cultura humana. Quando muito, a literatura nacional é uma forma de estudar como uma nação se construiu, correto? Mas aí a conversa acaba aí, né? E esse contexto, né, é também o contexto do estruturalismo. Eu vou tentar, vixe, eu coloquei um negócio aqui. É também o contexto do estruturalismo e depois do pós-estruturalismo. Eu queria marcar estruturalismo, mas eu não estou conseguindo marcar mais. Eu vou colocar aqui um, né? É o contexto do estruturalismo. O estruturalismo, ele se torna basicamente uma tentativa de parecer ciência nas ciências humanas. Ele originalmente não era assim. O estruturalismo ele surge como uma técnica de organização de conteúdos. Se você consegue reconstruir a estrutura, você consegue entender melhor como se dão esses conteúdos estruturados, né? Isso é muito importante na antropologia, por exemplo. Eu estava vendo um vídeo no outro dia, eu não sei se chegou até vocês esse vídeo, né? Mas eu estava vendo um vídeo de um homem de uma comunidade em Angola, de uma tribo, né? Que tem uma relação de parentesco muito esquisita, segundo a qual uma pessoa, quando nasce, tem um pai pequeno e um pai grande. Então, digamos que eu tenho um irmão mais velho e eu tive um filho. Esse filho que eu tive, que é meu, biologicamente meu, do meu casamento com a minha mulher, ele vai me chamar de pai pequeno e vai chamar o meu irmão mais velho de pai grande. E a minha irmã, vocês estão acompanhando? Pai grande, pai pequeno, meu irmão mais velho é o pai grande. Mas a minha irmã é o pai mulher do meu filho, né? E aí você olha e diz, tudo bem, só tá mudando, né? Não é tio, é pai. Tem tio? Eu não sei se tem tio, não cheguei a perguntar isso, né? Quando eu conversei com a pessoa que estava explicando, né? Mas o que acontece? Se eu morro, tá? O meu irmão, ele pode assumir a paternidade do meu filho e automaticamente desposar a minha mulher. E aí a coisa começa a se recombinar, porque você acaba sendo primo de uma pessoa que na nossa cultura, ela não tem nenhuma relação com a gente, vocês percebem? Ou deve ser primo sexto, que nem, sei lá, interessa nem para nada, né? Eh, Quando você olha para isso, você precisa estruturar de algum modo. E você entende que essa forma de se relacionar, esse parentesco entre esses grupos, traduz uma concepção de mundo fundada, né, em como aquele sujeito coletivo, aquele grupo humano, conseguiu lidar com o que estava no ambiente, os recursos que eles tinham e se organizar, né? Quer dizer, percebam, tá? Numa comunidade pequena, se você começa a casar com primos, só um raciocínio, se você começa a casar com primos dentro de uma comunidade pequena, a chance de reproduzir doenças genéticas, né, por conta da incidência dos genes, é muito maior. Então, se a pessoa do outro lado lá da sua família é o seu irmão, porque você é filho do pai grande e do pai pequeno. O seu primo também é seu irmão. Você não pode ter relação. Vocês percebem? Então, quando você estabelece isso, você produz inevitavelmente, né, uma estrutura que inibe a proliferação de genes que possam provocar defeito, né? Isso é um raciocínio interpretativo, né, que eu estou propondo aqui, mas vocês entendem a importância do estruturalismo? Então, o estruturalismo, ele permitiu que a gente observasse não somente esses grupos humanos, né, que para a gente eles são diferentes, não somente esses grupos humanos pudessem ser observados e compreendidos, mas uma série de fenômenos do nosso cotidiano que a gente vivencia de maneira irrefletida, mas que são agrupáveis em sistemas de significação. É isso que é muito poderoso no estruturalismo, tá? Então tudo isso que eu listei para vocês existia antes do ISA, tá? Tudo isso que a gente mencionou até agora é contexto de surgimento
dessas reflexões do Iser. Na década de 70, a gente conhece essas outras coisas: pós-estruturalismo, estética da recepção, ciência da literatura empírica. Eu poderia acrescentar uma palavra-chave aqui, vou acrescentar aqui, que a palavra-chave para essa época, oi, é recepção. E com recepção, a gente está falando do leitor. A ideia de estrutura, né, a ideia de uma organização que está lá, que, né, permite os atos de fala, que estabelece relações de conteúdo e tal, ela se depara no Ocidente com um problema. O próprio leitor, muitas vezes, tem uma relação tensa com aquilo que deveria ser estrutural para ele, né? Basta pensar na linguagem e como a linguagem é uma estrutura, ela viabiliza diversas falas, mas as pessoas transgridem muitas vezes, tanto na aplicação das regras da fala, como na aplicação da significação, o que é a linguagem. E elas transgridem, ora porque elas têm um absoluto domínio do sistema, ora porque elas estão transitando entre sistemas que são diferenciais. O fato de haver uma língua portuguesa normativa não significa que essa língua portuguesa ela seja a mesma para o caipira e para o sujeito do litoral. Vocês percebem? Então, a gente começa a discutir, né, sobretudo nesse contexto dos anos 70, a atividade do leitor ou aquilo que a gente chama de recepção. E com isso eu vou passar para a nossa próxima coisa. Até aí, tudo bem, pessoal? Vocês pegaram aqui o nosso slide muito confuso agora? Entenderam? Tem dúvidas? Deu para pegar alguma coisa do contexto aí do Isa? Deu. Tudo tranquilo. Acredito. Beleza. Sim. Beleza, né? Então, Que boa. se vocês observam, né, uma tradição lá em cima, a ideia de formação, uma disciplina, filologia, uma crise, porque a cultura passa no contexto da sociedade urbana, da sociedade de massas. Tentativas de controlar o discurso sobre a literatura. E, por fim, os anos 70, que olha para trás e diz: por que tanta tentativa de controlar, de modelos, de explicações? Espera, tem outros fenômenos aqui que são muito mais legais. Tá? Então eu vou passar aqui, né? Eu coloquei uma citação aqui para a gente entender também Isa, e que eu acho muito relevante quando a gente está falando de teoria da literatura. Ela é muito simples, eu acho que ela não oferece dificuldade interpretativa para a gente, né? Ele vai dizer, tá? Esse texto, ele se chama Conceitos-chave, eu acho que é isso, Conceitos-chave de época nos estudos literários, ou teoria da literatura, melhor, teoria da literatura e conceitos-chave de época. Ele diz um negócio que é muito legal, mas que me parece às vezes meio parcial, sabe? Parcial, mas eu vou ler para vocês. A tentativa de reagir à perda de prestígio da literatura na consciência pública ajudou ao aparecimento da teoria literária. Quer dizer, em outras palavras, a teoria da literatura surge, né, como um discurso apologético, um discurso em defesa da literatura. Eu não sei se funciona muito bem assim. De fato existe isso, né? Quando a gente diz, tal coisa é literatura, gibi é literatura, né? Diário é literatura, isso aqui que a gente está fazendo é literatura. Quer dizer, são tentativas de legitimar, né? São tentativas de tentar dar valor à ideia de literatura. E ok, talvez isso faça parte, em parte, da coisa, né? Mas, na minha hipótese, a teoria da literatura ela surge porque o caos é muito grande. O caos no mundo
as disputas, a luta, a perda das coisas é muito grande e a gente tenta fazer sentido das coisas. A teoria é uma tentativa de fazer sentido disso, né? Então ele diz, continuando, a teoria encontrou sua característica básica na tentativa de salvar o antigo status da literatura face às novas exigências sociais. Seu caráter apologético, contudo, obscureceu a pergunta sobre em que consistia o status que se buscava salvar. Eu gosto dessa ponte que ele faz. O que é que vocês acham, pessoal? Faz sentido para vocês o que o Wieser está dizendo? Bom, um tanto, levando em consideração o contexto de crise das humanidades, alguns dos processos apresentados anteriormente de esforço de esforço científico de abordagem das humanidades de maneira geral, então esse esforço organizador tentando salvar uma compreensão racionalizada da coisa, ordenada, e que apresente um caminho, um princípio de observação do objeto, de compreensão do objeto, sobretudo no contexto acadêmico. Então, me parece ter um grau de sentido. Eu até acho que, eu não sei se a perspectiva que o senhor apresentou de contraposição da perda de prestígio, ou do surgimento como discurso apologético, eu não sei se há uma... Se é tão distinto. Não me pareceu muito distinto. Eu sei que no cerne da coisa as ideias se opõem, mas ainda me parece algo como uma reação a uma perda de prestígio, ou pelo menos uma forma de fazer a coisa fazer sentido, já que está tudo um caos, e surge, então, na concepção de Ise, a teoria da literatura para um ajeitar da perspectiva da consciência pública sobre a literatura. Então, me parece ter um grau de razoabilidade no que ele está querendo Sim, propor. claro. Não é completo. Não estou dizendo que não é o caso, simplesmente. Sim. Né? Estou dizendo que a explicação faz sentido, salvar o antigo status da literatura, mas eu acho que o que está em jogo, se a gente parar para pensar bem em salvar o antigo status, é diferenciar da cultura de massas. Nesse sentido, em particular, eu consigo fazer sentido disso aqui. Né? Quem é que está tirando o antigo status da cultura de massas? Isso já aconteceu, né? da literatura. Isso já aconteceu, a gente já morreu, por assim dizer. Né? Mas mais alguém, pessoal? Ou eu continuo? Eu vou prosseguir. E aí a gente vem aqui para aquilo que eu considero a minha definição favorita de literatura, tá? Se tem uma definição assim no meu coração, é essa definição. Quando a gente tenta dizer o que é literatura, a gente diz, literatura é a arte das palavras. Então, a literatura, eu sei que é alguma coisa com palavras. Aí o pessoal diz, mas essas palavras, elas podem ser faladas ou elas têm de ser escritas? Aí começa uma disputa já. Aí as pessoas dizem, a literatura é sobre o que eu sinto, né? Então eu pego as palavras e eu digo o que eu sinto. Ou a literatura, eu pego as palavras e eu digo o que alguém quer ouvir. A literatura é o que exatamente? Né? A gente fica nesse jogo. Tudo que eu falei aqui são teorias diversas do sentido da função da literatura, mas essa do Wieser, ela me parece tão apropriada. Ele diz o seguinte, todas as formas que organizam o nosso mundo, né, quais são as formas que organizam o nosso mundo? As formas que organizam o nosso mundo são instituições. A gente nem percebe mais essas formas que organizam o mundo, porque a gente vive numa sociedade atomizada. Né? Vocês se relacionam, a gente se relaciona uns com os outros
como se fosse tudo uma relação de indivíduo para indivíduo, mas na verdade são instituições. Se eu digo que estou namorando, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu me relaciono com alguém de maneira direta, mas que a gente tem um certo acordo e as pessoas ao redor, elas sabem mais ou menos o que é esse acordo, o namoro, né? Mas é a mesma coisa para igreja, é a mesma coisa quando você tem um CPF, é a mesma coisa quando você vai ao analista. São instituições e são formas que organizam o mundo, tanto de uma perspectiva histórica, material, exata, né? Eu não posso subir ali o muro do vizinho e tirar uma maçã, sei lá, não tem maçã aqui, mas não pelo menos aqui na Tijuca, né? Mas eu não posso subir ali na árvore e tirar uma jaca da casa dele. Vocês percebem? Eu não posso fazer isso, né? Mas por que não? Quem colocou a jaca ali foi a natureza, em última instância, né? Quem é o dono do sol? Quem é o dono da água? Mas essas são instituições que organizam atos concretos de vida, né? Então, o Isa, ele continua, ele diz, todas as formas que organizam o nosso mundo são respostas a problemas, né? É aquilo que a gente já tinha dito, respostas a problemas, né? É uma perspectiva hermenêutica. Só que ele continua, né, que permanecem, em alguma medida, problemáticos, mesmo quando corretamente solucionados. Isso é uma perspectiva tremenda. Vocês percebem? Isso significa que as formas não dão conta da totalidade, vamos chamar assim, da alma. A alma humana é algo que quase que por necessidade própria ultrapassa as formas disponíveis. A gente não tolera o fato de o mundo ser organizado como ele é, então a gente precisa transformar constantemente, por uma necessidade interna nossa, essas instituições, né? Então, os problemas que as instituições tentam resolver, eles sempre ficam mais ou menos por resolver, né? E aí é que o Isa vai dizer aquilo que eu considero o conceito antropológico mais poderoso de literatura e da cultura como um todo. Se vocês pararem para pensar, isso aqui não é válido só para a literatura. Ele vai dizer: a literatura se ocupa desses resíduos que podem ser espaços vazios, deficiências, perdas, destruições e também oportunidades perdidas. Em outras palavras, a literatura se envolve basicamente com o que é deixado de lado pelas formas estáveis do mundo institucionalizado. Então, do ponto de vista funcional, para que serve a arte? Precisamente porque o mundo, com as suas formas estáveis, com os seus lugares bem demarcados, com os limites que constantemente coloca para minha experiência como ser humano, como um sujeito, não é, senhor, pelo menos idealmente, de si próprio, esse mundo não é suficiente. Ele produz faltas, ele deixa coisas de lado, né? E esse conceito de literatura, ele é datado, tá, pessoal? Ele é típico de um mundo como o nosso, né? Eu produzo um objeto porque eu preciso ultrapassar, né, as formas existentes. Enquanto outras culturas provavelmente conseguiam solucionar essa criatividade por dentro, mas isso não vem ao caso aqui. Eu gosto dessa definição de literatura. Ela pode ser entendida como um pórtico para que vocês apreendam os argumentos, né, do Iser ali. Eu vou deixar isso para vocês. Quanto tempo a gente está falando já, pessoal? Peço desculpas pela pergunta. Isso. 43, né? Tá. Eu não quero enrolar vocês muito, não, tá? Então eu vou deixar isso aqui. Vocês podem ou printar, ou Com vocês podem licença. depois. Hã? Perdão, eu peço licença porque o Victor Soares levantou a mão no Meet, eu acho que o senhor não iria poder ver. Pode falar, Victor. Obrigado, Vitor. Eu levantei agora, eu só tinha uma pergunta. Essa definição do Iser de literatura,
ela me lembrou um pouco do que o Jameson fala. Tem alguma conexão entre esses pensamentos? Porque nessa parte sobre isso, nessa parte sobre a literatura como uma forma de solucionar problemas daquele contexto histórico. Sim, do essa premissa aqui, né, a literatura como uma tentativa de uma resposta, né, uma resposta a um problema, ela primeiro faz parte de um modelo hermenêutico, e o Jameson, né, que você está associando aqui, ele é o grande cara da hermenêutica, é o cara, assim, da hermenêutica inegociável. Não existe alternativa para o Jameson, senão uma hermenêutica crítica, né, dos fenômenos culturais. Porque o raciocínio para ele é muito básico. O sujeito está ali, né? Parem para pensar um pouco. O sujeito escreve fanfic. Ele tem 13 anos. 13 anos de idade e está escrevendo fanfic. Você olha para aquilo e você pode resolver a coisa muito simples. Ele é só um adolescente sem ter o que fazer, ele escreve fanfic. E aí, se você adota essa instância, por que você está escutando essa música? Porque é boa, eu gosto dela. Por que você está fazendo isso? Entendem? Quando a gente adota uma instância não hermenêutica, a gente tende a aceitar que o mundo é como é, não negociar, não questionar e não transformá-lo. Então, na nossa tradição, né, interpretar o mundo e, de algum modo, agir sobre ele, são a mesma coisa. É uma defesa intransigente, a do Jameson, da interpretação. E esse aspecto, né, respostas a problemas, né, quer dizer, é a hermenêutica da pergunta e da resposta. O grande nome para isso, um dos grandes nomes alemães para esse tipo de hermenêutica, é o Auerbach, que foi, como a gente já viu numa outra aula, né, o orientador do Jameson. Então, Auerbach orientou Jameson, que orientou Fábio Durão, que orientou Matheus de Brito, que orientou vocês, né? Mas é isso, basicamente, tá? Essa perspectiva, ela é herdada, ela faz parte da nossa instituição. Então, às vezes, o Isa, ele parece estranhamente próximo aos pensadores da Escola de Frankfurt. E como isso? Porque todo mundo faz parte, mais ou menos, de uma mesma tradição, embora o Isa não seja um pensador de esquerda, né? Ele não é um crítico marxista da literatura, nada disso. Talvez até o contrário, em certo sentido. Mas é um pensador liberal progressista, eu diria, né? Das antigas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, muito obrigado. Perfeito. Então, eu coloquei aqui nesse slide, né, um comentário do Harald Fricker que eu acho muito interessante, que é sobre a necessidade da centralidade do conceito de desvio na teoria da literatura. Eu tento trazer algo disso nas minhas aulas, dizendo que a gente, quando discute literatura, e o Weiser também, opera dentro de um, tá horrível, paradigma semiótico comunicacional da literariedade como desvio. Quer dizer que o que é característico da experiência literária é que quando a gente faz alguma coisa com a língua, com a linguagem, né, a gente não está simplesmente usando a linguagem para um determinado propósito. E quando a gente não está usando a linguagem para um propósito claro, a linguagem ela se torna opaca, ela se torna fechada. Em vez de simplesmente fazer o que a linguagem está pedindo,
Eu vou ali, quero comprar pão, eu digo, por favor, me dá tantos pães. O sujeito, né, coloca o pão dentro do saco, me dá, eu vou até o caixa, pago com o dinheiro. Até mesmo esse pagar com o dinheiro é um uso transitivo de uma linguagem, a linguagem da moeda, né? Vocês percebem? Mas quando essa linguagem ela é inútil, ela começa a funcionar de outro modo. Parece que a pessoa está dizendo X, mas tem outra coisa sendo dita. É esse outro inerente à própria linguagem que a gente não percebe no nosso cotidiano, que está em jogo aqui na ideia de desvio, né? E há várias formas de falar em desvio. Eu coloquei essa citação aqui, né, para dar exemplos disso. Mas a ideia básica aqui é que o desvio é uma espécie de outro dentro da linguagem que aparece quando ela não é mero instrumento. E tem várias instâncias disso, né? Vários níveis disso. Mesmo quando vocês estão tristes, por exemplo, e vocês querem falar da tristeza de vocês, existe uma escolha própria de palavras. Existe um uso de linguagem que vocês usam para dizer que estão tristes, que todo mundo usa, né? Ou o contrário, feliz, também é uma grande perspectiva, não é? Que não se trata de o que o outro vai entender. Vocês entendem quando vocês exclamam algo e vocês dizem, poxa, isso foi surpreendente. Outra pessoa, o quê? Surpreendente é pouco, isso foi fantástico. Outra pessoa diz, o quê? Fantástico como? Isso foi fodástico, fabuloso, grandioso, soberbo, né? Toda vez que a gente pensa materialmente na palavra, a gente não está pensando em como vai usar, a gente está pensando no que ela carrega, no que ela transporta, no que, numa mera sequência de sons, aponta para algo além dela, né? E tudo isso faz parte do que a gente poderia chamar de desvio, esse outro que é interno à linguagem e que impede que a linguagem funcione simplesmente como uma ferramenta. Vocês percebem? Isso é o núcleo aqui do nosso conceito de literatura, e eu não acho que o Isa ele vá se afastar disso, tá? Então eu coloquei aqui, até aqui tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma questão? Eu coloquei várias palavras aí, eu não sei se vocês leram. Tá tudo certo até o momento. Ah, legal, muito legal. Né, vocês vejam que ele menciona aqui, na verdade, eu que saí colocando essas anotações aqui entre parênteses, né? Ele fala de casos de peraí, exhalakai, né? Isso é grego, pô, né? Então, exhalakai é o uso da metáfora em Aristóteles, né? Então, a aplicação da metáfora, né, produz essa saída, né? Peraí que alguém pediu para entrar, como é que eu faço isso? Meu Deus do céu, não sei não, É deixa eu só... só entrar no Meet, clicar em pessoa, no canto superior direito O dos Guilherme participantes. tá tentando entrar aqui, pronto. Vou voltar para minha tela. Ixi, como é que eu volto a minha tela? Voltei a tela. Né? Então, nesses casos, né, esse autor, ele pegou vários conceitos, um de Aristóteles, lá atrás. Aí ele pegou prim ostranenia, né? Prim é procedimento, ostranenia vai ser o genitivo de estranhamento, né? Então, um procedimento de estranhamento, como diz o Shklovsky, né? Como alienação, né? Aparece assim no texto lá, mas é Verfremdungseffekt, né? O efeito de alienação, o efeito de estranhamento, né? Desautomatização, né? Atualização, isso é uma expressão do Mukachowski, né? Depois esse foregrounding, vocês devem lembrar daquele o cara do teoria literária, uma introdução à teoria literária, o Köhler, né? O Köhler fala, né, nessa função de colocar a linguagem em primeiro plano, né? Esse Eckhart, que eu não conheço, né? Eu sei que está associado a esse estilista francês, ou da estilística, né? Ah, ou a Weichung, que é da estilística alemã, né? Enfim, tem vários conceitos
tá, para isso. E qual é a ideia central que o Harold Fricke vai herdar aqui do Isa? É de que todos esses conceitos, estranhamento, desvio, até mesmo negação, né, diz respeito à construção de vazios poéticos, tá? É essencial que a arte, ela apresente, a arte e a literatura como um todo, o pensamento, se vocês quiserem, tá? O pensamento. É essencial que o pensamento opere uma espécie de potência negativa sobre as coisas. Porque quando você pensa de maneira com um atrito, né, quando você pensa contra as coisas, né, você de algum modo se aproxima delas, porque você precisa pensá-las, mas você também produz algo que ultrapassa o mero ser assim das coisas. É quase como se o desvio, a negatividade, né, todas essas coisas abrissem, de algum modo, a coisa para um tipo de experiência nova, diferente. Vocês percebem? Vocês entendem o que eu quero dizer? Aqui? Uhum. É tranquilo? Sim, o conflito, Sim, o sim. atrito força a ter de lidar com a coisa, portanto, pensar sobre ela e estimula a atividade. É uma. Isso, pensa assim, eu tava lendo esses livros aí eu tô lendo alguns assim, né, agora eu tô muito infeliz inclusive. Esses livros que não dão o que pensar. Eles são muito difíceis em muitos aspectos, né, porque você lê uma página e parece que é uma pessoa oca falando, e você até escuta pessoas ocas no seu cotidiano, conversa de elevador, mas o livro inteiro parece uma conversa de elevador, quer dizer, esses livros, né, aguados, por assim dizer, eles não me oferecem essa experiência do atrito. Eles não estão me dizendo um negócio que me faz pensar. Eles não me deixam, portanto, espaço para imaginar, vocês percebem? É uma forma de ocupar o meu tempo sem produzir em mim uma imaginação poderosa. É por isso que é tão chato, né, certo tipo de literatura. Mas eu fico assim pensando, as pessoas leem isso, né? Quer dizer, não é uma leitura exatamente, né? Ler implica pensar, né? Ler implica entrar numa relação produtiva com esse objeto, né? Mas enfim, depois a gente vai entrar nisso. Mas até aqui tudo bem, né, pessoal? E aí eu trouxe aqui, só estou apresentando para vocês e depois eu vou deixar para que vocês leiam, se vocês tiverem interesse, né, como um preparo para o ISA, né? Eu trouxe aqui uma espécie de narrativa. Tá? Eu poderia ter chamado isso aqui de narrativa teórico-metodológica da nossa instituição. Porque o ISA, ele vai desenvolver a teoria da leitura dele nesse ponto aqui que eu estou marcando na tela, tá? É uma teoria que diz respeito ao imaginário. Mas ele diz que essa teoria que ele está desenvolvendo é uma espécie de ponto de chegada de um processo que passa por considerações a respeito da estrutura, considerações a respeito da função e considerações a respeito das condições de comunicação da obra literária, tá? Até chegar aqui a teoria do Isa, ok? Mas isso por quê? Porque quando a reflexão sobre literatura surgiu, a gente estava preocupado, sobretudo, com elucidar o mecanismo de significação. Então você olha lá, existe um formalista chamado Prop. Prop, ele desenvolve uma teoria dos mecanismos dos contos de fadas. Quer dizer, quando você começa a ler vários contos de fada, e ele organizou, né, a coletânea dos contos de fada russo, que um outro filólogo, Afanasiev, coordenou. Afanasiev fez o levantamento e depois o Prop organizou, né? Mais tarde fez uma outra edição.
Então, quando você olha para vários contos de fada, você percebe que tem sempre os mesmos elementos. Um herói, uma princesa para ser salva, um inimigo, que pode ser um dragão, uma cobra, um sapo gigante, né, que vai ter uma bruxa, um gigante e coisa assim. E o herói vai ultrapassar isso e depois ele vai receber alguma coisa em troca. Não, 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 não. Então, parte da preocupação com elucidar a literatura, dizer o que é literatura, passava por uma avaliação dos componentes estruturais da obra literária. No caso próprio, né, do próprio o Conto de Fadas. Mas passava por aí. Por quê? Porque, de algum modo, se você consegue dizer o que é estrutura, a estrutura está organizando o sentido da coisa, né? Só que isso é falso. Por quê? Porque há várias formas de fazer sentido, mesmo quando a estrutura que organiza o ato de fala é a mesma. Vocês percebem? Eu posso contar a mesma história para vocês em um contexto, ela vai adquirir uma certa significação para vocês nesse contexto, mas quando eu contar essa história em outro contexto, ela pode adquirir outra significação. Então vocês percebem que, por exemplo, elementos dos contos de fadas, às vezes, são parecidos, mas têm funções distintas. Eu acho que essa questão da função, ela fica mais clara quando a gente para pensar em termos mais amplos, né? Porque a estrutura é uma forma de descrever o objeto. Está muito próximo ali. A função diz respeito a como o objeto existe num determinado ambiente social, né? Então eu vou dar um exemplo, isso aqui é o Isa, tá? Formalismo russo compreendia o texto literário como função da desautomatização da percepção. Então, para que serve o texto todo difícil e tal? Para que a minha percepção, que no cotidiano é anestesiada pela regularidade, é anulada pela burrice das coisas, né? Essa inteligência que eu tenho, que o mundo vai cancelando, quando se depara com obra de arte literária, precisa se mover de novo. E esse mover de novo da minha percepção, da minha inteligência, seria a função principal de uma obra literária. A pergunta é, por que eu escrevo um poema? Não é para falar do que eu sinto. Eu escrevo um poema para que ele produza um efeito de visão nova a respeito daquilo que eu tô, né, daquilo que é o assunto do poema. Vocês percebem qual é a ideia do estranhamento? É por isso que algumas pessoas não gostam dos formalistas russos. Por quê? Porque é uma visão que, à primeira vista, parece meio pobre, né? Quer dizer, eu não posso escrever o poema porque eu estou sofrendo, né? É quase como se o formalista estivesse proibindo isso, né? É assim que parece. Mas que mais? É só isso? E aí o Isa, ele traz um cara, né, que é da tradição marxista. Ele vai dizer, ó, em uma variante da estética marxista, o conceito de função é menos orientado pela ideia de situação. Quer dizer, a situação é aquilo para o formalista russo. Eu preciso estranhar a situação, né? Ele vai dizer, conforme Christian Enzensberger, a arte deve compensar os déficits de sentido que derivam das relações de produção do mundo do trabalho. Quer dizer, em outras palavras, né, pessoal? Como o trabalho aliena a gente, né? Como a gente vive um mundo em que a nossa percepção é desgastada pela regularidade, como a gente é desprovido de uma certa humanidade em virtude dos rituais e dos contratos e obrigações que a gente precisa cumprir no cotidiano, a função da arte seria prover às pessoas o que falta na vida delas. De algum modo, é isso. Né? Mas esse faltar, tá? Isso é uma perspectiva que parece ser meio populista, né? Do ponto de vista marxista estrito, né? Essa necessidade que a obra de arte atende, né? Ela é a promessa de um futuro transformado, né?
Daí que Enzensberger formula sua tese estética básica nos seguintes termos: o belo nas artes é sua ordenação utópica. Ele possui a mesma estrutura que a relação de sentido realmente realizada entre indivíduo e sociedade, determinada por sua produção. Então, o que está acontecendo aqui? A pergunta para Enzensberger seria: por que a gente acha algo belo? A gente acha algo belo porque aquela representação está oferecendo algo que não está disponível no mundo real. No mundo real, a minha satisfação, o meu prazer, a minha felicidade é limitada pela produção. Vocês percebem? Então, simplesmente não é estranhar, mas nessa segunda versão da ideia de função, propiciar uma experiência de algo que atende ao meu desejo mais real, não é? Enquanto um sujeito humano, algo que o mundo me nega. Vocês percebem a ideia de função? Isso não está no texto. Você não olha um poema, olhou lá o poema e diz: ah, isso aqui é estranhamento. Ah, isso aqui é o belo realizado. Vocês percebem? Cada contexto, cada situação, por assim dizer, produz um tipo de função distinta. A função quase que funciona como uma espécie de moldura para que eu faça sentido da significação, né? Vocês percebem isso? Até aqui tudo bem? Acredito que sim. Sim. Né? Finalmente, pessoal, e quase encerrando a nossa conversa aqui, vem esse conceito de comunicação, né? Se num primeiro momento a gente tem a estrutura descrevendo o objeto, se no segundo momento a gente diz, tudo bem, mas o sentido não é só uma relação com da palavra, também tem a função, a gente finalmente tem uma outra camada de indagação, que é o que a gente poderia chamar de comunicação, né? Quer dizer que o sentido, ele não se realiza somente numa relação social. Eu vou dar todos esses slides para vocês, tá? Ele não se realiza somente numa função social, mas essa função em si mesma, ela é resultado de uma operação mais complexa. Vocês percebem? Então, a gente tem uma obra de arte aqui, uma obra literária. A gente admite que ela tem uma determinada função. Mas, se vocês recuarem um pouquinho, se vocês se afastarem um pouco, vocês podem se perguntar, mas por que eu estou chamando isso de arte? Isso aqui também não é arte? Isso aqui também não é literatura? Quando a gente começa a se fazer a pergunta por que esse texto é uma obra literária e esse não, a gente já está falando não de questões puramente de estrutura, não de questões puramente de função, porque esses dois objetos podem ter funções parecidas, mas a gente está falando de contextos comunicacionais. Por que isso aqui é uma pintura abstrata ou geométrica e isso aqui é um poema concreto? Vocês percebem? Os dois estão lá, num plano. Os dois são materiais gráficos ali. Eu não posso, por exemplo, de repente, alguns poemas, eu não posso simplesmente enunciar o poema concreto. Tem um negócio figural rolando. Mas os dois são obras. E outros elementos, contos de fada, provérbios, lendas, eles fazem parte do sistema amplo da cultura, cada qual em seu lugar. Quando eu olho do ponto de vista da comunicação, eu percebo os diversos contextos e operadores que permitem que as funções dos objetos se realizem. Tá? É bastante abstrato nesse aspecto, né? Mas por que isso interessa? Porque quando você percebe o contexto comunicacional, você consegue elucidar o modo como o sentido se realiza.
né? Então, como é que você faz sentido de uma pintura e como você faz sentido de um poema? São duas coisas absolutamente distintas. Tem as suas especificidades próprias, tem os seus contextos comunicacionais próprios. Como é que você faz sentido hoje de um poema e o mesmo poema fazia outro sentido no século XVI? É o estudo da comunicação que permite a gente pensar essas coisas, né? Um soneto hoje tem um determinado valor no sistema literário. No século XVI tinha outro, tá? Mas o que eu acho aqui mais legal, né, nisso do Isa, é para onde ele está levando a gente. Ele vai dizer o seguinte, tá? Isso é crucial para a gente aqui. Eu vou ler aqui adiante. Até aqui tudo bem, pessoal? Uhum. Ele vai dizer: a despeito de suas diferentes facetas, o sentido é sempre o horizonte final do texto literário. Só que o fato de que se possa compreender o horizonte final da perspectiva de sua construção, ou seja, a estrutura, da perspectiva de sua função, ou seja, como ele é usado na realidade, e da sua experiência, ou seja, como ele funciona em diversos contextos, em contexto amplo, cria dúvida se a dimensão semântica é de fato a última do texto literário. Olha que passo brilhante, pessoal. Vocês entendem que isso aqui é um negócio que a gente ainda não digeriu muito bem. Quando vocês vão estudar literatura, aí vocês estão fazendo interpretação de texto. O professor vai perguntar a vocês o que o texto quer dizer, o que o autor quis dizer, o que isso significa. Vai perguntar também a vocês como funciona. Quando o professor é legal, ele vai perguntar como o texto funciona, né? Mas isso é só o discurso sobre literatura. O que Isa está dizendo aqui parece muito trivial e mas ao mesmo tempo, quando é compreendido em profundidade, é um pensamento muito poderoso, tá? Não é de suspeitar que os diversos discursos apoiados nos conceitos de estrutura, função e comunicação, como atos intencionais da compreensão, tornam o horizonte semântico forçosamente necessário para a compreensão, como horizonte final do texto. Aqui parece que tá meio difícil, né? O que ele está querendo dizer em língua humana? Se você olha para o texto se perguntando pelo sentido, é claro que você vai achar que tudo que a literatura faz é produzir sentido. Vocês estão entendendo? Ele está colocando aqui de uma maneira muito complexa, né? Eu acho que ele tinha assim um jeito assim muito diferentão de falar, mas no fundo é isso. Olhar o texto pelo que ele diz, reduz o texto à fala. É simples. Então, se você olha para o texto, um texto literário, e você diz, quero ver como ele representa a realidade de 1900, você vai criar um curto-circuito em que você acha que o que aquele texto está fazendo é representar a realidade. Se você olha para um texto e você diz, vou ver como a mulher é representada nesse texto. O texto está fazendo várias coisas, mas você, como estudioso, está preocupado com a representação da mulher. E você vai sair desse texto, no fundo, confirmando o que você mais ou menos já sabia. Vocês entendem isso? A perspectiva com que vocês engajam no texto determina o que o texto vai dizer para vocês. E isso é uma crise para os estudos literários. Porque se a gente diz que o texto é uma máquina de fazer sentido, tudo que a gente consegue fazer com o texto é falar sobre o sentido dele. E o gozo? E o prazer? Vocês entendem? Onde fica? Onde fica a relação absolutamente negativa que o texto tem? Porque um texto ele pode criticar muito a realidade, mas ele pode criticar muito o leitor. Ele pode ser um texto difícil, duro, inassimilável para um leitor, porque ele é justamente o seu inimigo. Vocês percebem? O texto, ele não tem de retratar a realidade, ele não tem de comprazer o leitor. Então, quando a gente olha para o texto do ponto de vista semântico, a gente fica numa espécie de camisa de força, preso à linguagem dele. Então, vocês vão ler Joyce,
por exemplo, e vocês vão se perguntar o que aquilo significa. Eu estava lendo uma entrevista do meu antigo orientador, o Fábio Durão, né? E o Fábio Durão, ele lembra de uma meleca que aparece no terceiro, eu acho que é o terceiro capítulo de Ulisses, de James Joyce. Ele lembra dessa meleca. E não acontece nada. O Bloom tá lá andando, ele pisa numa meleca que fica grudada no sapato dele e vida que segue. Cara, se você olha para a meleca, esse é um grande problema. Se você olha para a meleca esperando que ela seja significativa, você gera um problema, né? Como esse elemento aqui é suposto carregar alguma significação bem ridículo, né? Vai escrever um texto, um artigo sobre a meleca. Mas ao mesmo tempo, a meleca tá lá. Você não tem como evitar a necessidade de fazer sentido da meleca, tá? Então a gente tá, né, quando a gente tá lendo um texto literário, a gente tá sempre numa espécie de impasse, né? O sentido, a gente poderia pensar, o sentido é o impasse que gera a teoria da literatura, que gera essa forma de lidar com textos. Mas, embora o sentido seja um impasse, seja um problema, seja a crise da ideia de literatura, isso não é tudo que o texto faz. Vocês percebem? Isso aqui é um grande passo do Isa. Ele vai dizer: o sentido não é o horizonte final do texto literário, mas apenas dos discursos da teoria da literatura, que assim agem para que o texto se torne traduzível. A dimensão última do texto não pode ser, ele vai decretar praticamente, de natureza semântica. Vocês entendem? Porque se a minha preocupação com o texto literário fosse produzir sentido, eu podia diretamente dizer o que eu tenho a dizer. Vocês percebem? Então, quando a gente olha para um formalista dizendo, tem de tornar a percepção mais difícil. Você olha para um crítico marxista dizendo, o belo na arte é uma alegoria da vida não alienada. A gente não está pensando exatamente em sentido. É uma forma de sentido, mas não é o sentido. E aí é que o Isa vai dizer, né? A dimensão última do texto é o imaginário. O imaginário por quê? Porque para o Isa, a imaginação humana é uma espécie de receptáculo, repertório, uma espécie de bojo, eu não sei explicar, um vaso cheio de elementos ali, ativos, que de algum modo quer se manifestar. Eu acho que isso aqui é que é uma parada muito doida e um pensamento muito poderoso do Isa. A necessidade intrínseca que o homem tem de imaginar coisas como uma espécie de modo natural de ser um ser humano. Vocês entendem? E eu acho que num mundo como o nosso, esse pensamento é cada vez mais poderoso, porque é urgente, né? A gente vive num mundo cheio de classificações. As pessoas dizem, eu quero usar esse teórico aqui para fazer tal coisa. E a gente até adota esse sistema, né? Eu vou pegar esse texto literário, vou aplicar essa teoria e do outro lado vai sair o resultado. Mas isso é só uma função, uma subrotina, por assim dizer, do hábito acadêmico empobrecido. Porque o que está em jogo em toda e qualquer atividade cultural é precisamente esse espaço poderoso que o texto me dá, que a obra me dá, para imaginar, para desejar, para odiar, para reconhecer a minha fragilidade, para sentir nojo, que eu talvez não sinta, que eu talvez não odeie, que eu talvez não ame sequer. Vocês percebem? Então, o que a literatura faz? A literatura é sempre muito mais do que aquilo que a teoria comporta. E, na verdade, quando a gente olha para a teoria,
né, voltando àquela definição que o Weiser deu aqui, né, para que o texto se torne traduzível, a teoria é uma máquina de reduzir complexidade. Quando ela é mal empregue, tá? Porque a teoria, ela também pode ser, né, a origem de um pensamento. O que o Weiser está fazendo aqui é teoria. Então, quando a gente diz usar teoria, né, usar teoria é isso. Eu tenho aqui um texto difícil e eu vou aplicar isso aqui a esse texto e do outro lado vai sair um negócio. Mas pensar teoricamente é o que a gente quer. Pensar teoricamente quer dizer simplesmente pensar, tá, pessoal? Se vocês pararem para ver aqui o que eu estou querendo dizer, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Meu Deus do céu, estou tentando aqui, ó. Pensar teoricamente é simplesmente pensar. Quer dizer, vocês estudam pra caramba. E tem que ser assim, tá? Vocês conhecem isso e aquilo. Para quê? Porque quanto mais vocês conhecem, mais vocês conseguem imaginar soluções, mais vocês se sentem provocados, instigados pelo mundo. Já não é automático, já não é uma tarefa, já não é tá aqui a teoria, eu passo o texto aqui por dentro e do outro lado sai o meu artigo científico. Não se trata disso. Trata-se de vocês conhecerem bastante para que vocês possam sempre multiplicar de algum modo e enriquecer a relação que vocês têm com os objetos. Entende? A teoria ela tem que ser, se ela precisa ser de algum modo, a teoria é uma espécie de ponto de chegada da reflexão, tá? Eu digo isso como um alerta para a forma como a gente vai ler Weiser, tá? E eu coloquei aqui nessa tabela, eu quero que vocês vejam, né? Eu coloquei aqui nessa tabela uma espécie de canivete suíço da teoria literária, né? Essa coisa de, vou usar a teoria e tal. Então, toma aqui um cardápio. Existe uma premissa sobre o que é arte, cada teoria vai trabalhar com sua premissa, e existe uma função que é esperada que a teoria realize. E aí você tem vários métodos, seus conceitos próprios e tal. Tá aqui um catálogo para vocês, tá? Quando vocês estão diante disso, no entanto, diante de uma tabela como essa, vocês não conseguem fazer nada com isso. E, na verdade, se vocês pararem para pensar, pegar um único texto, um único, e submetê-lo a esse procedimento aqui, chega até a ser chato, entende? De algum modo, uma consequência dessa ideia do imaginário, dessa ideia daquilo que não é simplesmente sentido, é teorizar, discutir, conversar, ler e estudar pelo prazer. Não porque o objeto é útil, sabe? Não porque me faz criticar. Vou vencer o capitalismo escrevendo um texto sobre um autor marxista. Não vou, pô. Mas, de algum modo, pensar me produz prazer. Pensar me satisfaz. Pensar permite, parem para pensar, me congregar com outros seres humanos. Por quê? Porque eu estou diante desse objeto, eu tenho esses pensamentos aqui, outras pessoas compartilham comigo algo desse objeto e a gente pensa junto, né? Isso cria uma espécie de solidariedade nova. Então, o que interessa? Não é como a gente pega aqui e faz sentido da coisa, mas um certo negócio que acontece quando a gente está lendo uma obra literária, quando a gente está pensando sobre literatura, quando a gente está conversando. Idealmente é isso, sabe, pessoal? E aí eu destaquei aqui, já vou encerrar, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Dúvidas, questões, observações? Tudo certo. Creio eu. Vocês estão cansados, né? Eu também, pessoal. Mas essa tabela aqui, ela é de How to Do Theory, é um bom livro sobre teoria da literatura do Weiser, tá? E eu vou deixar aqui para vocês. Mas o que a gente vai procurar na nossa leitura do ato de leitura ou ato da leitura, né?
tradução tá, ato da leitura. Os conceitos centrais, para mim, nessa obra são lacunas e negações. Tá? Lacunas e negações. Porque o Isa, ele supõe que uma obra é basicamente isso, tá? E isso diz respeito ao que eu falei lá atrás em fenomenologia, a respeito da fenomenologia. Uma obra, ela é uma espécie de extrato material. Do ponto de vista puramente fisiológico, você está olhando um papel com manchas sobre o papel, ou uma tela com pixels contrastantes. E você está interpretando esses sinais. Mas a própria obra, ela é um extrato material composto de linguagem. Então você está vendo lá a palavra mato. Mato exige uma interpretação de vocês, correto? A palavra mato, isoladamente, ela não quer dizer nada. O que quer dizer mato, pessoal? A primeira coisa que me veio à cabeça foi mato a gramínea, mas depois eu parando para pensar, eu supus o verbo matar na primeira pessoa do Isso, singular. isso. Então, você tem, por um lado, um substantivo que a gente diz, não é exatamente grama, mas é mato, vegetação, né? E você pode pensar que isso aqui é uma desinência e, portanto, isso atina a um verbo conjugado, no caso, na primeira pessoa, né, do singular, do presente do indicativo. Eu mato. Isso é a estrutura básica da linguagem, né? Então, você tem um extrato material da linguagem, mato, simplesmente, e esse extrato material, ele produz uma interpretação. A gente consegue visualizar isso, no caso de mato, porque o mato é uma expressão ambivalente. É mais simples se você pensar em pato, né? Pato, você pensa o animal. Qual é a diferença aqui? É que em mato eu tinha uma situação que exigia um grau maior de pensamento. Espera, é mato a vegetação ou é mato o verbo, tá? É aquela coisa do na briga eu mato ou morro, né? Ou eu fujo pro mato ou eu fujo pro morro. Vocês conhecem essa? Horrível, né? Mas numa briga é mato ou morro, né? Quer dizer, a piada ela incide justamente nesse aspecto, né? Trata-se do substantivo ou do verbo. Quando eu uso essa expressão, existe uma espécie de lacuna interna. É esse o conceito que a gente precisa pensar aqui. A ambiguidade é experiência de lacuna, tá? Então, qual é o tchanã da obra literária? Uma obra literária, ela não é simplesmente, né? Vou anotar aqui, né? Dessa forma. Uma obra não é mero dispositivo semiótico. O que está em jogo aqui não é uma palavra como água ou vovô viu a uva, tá? Não se trata disso. Uma obra, vamos colocar assim, é um desafio à estabilização do sentido por parte
do leitor. É claro que, dando uma definição como essa, a gente está no contexto do modernismo, tá? Mas eu posso comentar isso melhor em outra ocasião. Mas a ideia básica é essa. Por que a gente continua lidando com obras da Grécia Antiga, com Homero, por exemplo, com a Odisseia? Porque, de algum modo, esse objeto, ao mesmo tempo que ele porta significados, né, ele é duplo, ele porta significados claros, ele oferece lacunas para a gente. A gente imagina contrastivamente esse mundo, o mundo homérico, né? Vocês sabem essa fantasia machista que as pessoas têm, né? Os conservadores têm a respeito do mundo homérico, e é isso que está em jogo. Eles estão lá dizendo, porque como é que eles estão dizendo, meu Deus? Quais eram os argumentos? Helena de Troia, uma mulher negra, que mais? Vocês lembram disso? Eu não vi o filme ainda, eu tenho de ver. Eu só vejo as pessoas falando. Eu lembro, mas não cheguei a ver os tweets das pessoas falando. Eu ouvi pessoas falando sobre essas falas. Então, assim, já é de terceira Tá mão para mim. distante, né? Tá distante. Não, mas sim. Mas parem para pensar, né? A gente tem esse objeto aí super distante da gente, né? Super distante do que a gente faz. E a gente quer reconstruir essa diferença, quer ao mesmo tempo herdar algo desse objeto, dessa cultura antiga, e está tentando preencher as lacunas na nossa compreensão, né? E está tentando solucionar coisas através disso, de algum modo, tá? Então, esse conceito de lacuna, ele é sobretudo um conceito que designa, né? Vou passar aqui, designa uma operação intelectual e não tanto uma relação com o texto. É uma operação intelectual viabilizada pelo texto. Tá? Eu não acho que vale a pena ler aqui que ele vai colocar, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que essa lacuna que é produzida, ela é produzida através da negação. Quer dizer, quando o texto recusa a mera realidade, ele produz um efeito específico de atenção sobre a gente. Onde quer que vocês forem comprar um pão, vocês vão pagar lá com R$ 10. Pum. Agora, se vocês chegarem lá com algum tipo de moeda, ou se vocês perguntarem, olha, desculpa, eu estou sem dinheiro, será que eu posso pagar com um poema? Vocês vão produzir uma iluminação súbita, né? Uma espécie né? Como é que fala? Vão alugar um triplex, como se diz, na cabeça do sujeito, o interlocutor de vocês. Por quê? Porque vocês negaram o fluxo da realidade, e isso abre uma lacuna interpretativa. Se vocês fizerem isso, vão no mercado, né, e dizem, posso pagar com a canção, e vocês começam a cantar, a primeira coisa que o ser humano vai fazer é procurar uma câmera. Ele vai se perguntar, pô, isso é uma pegadinha, né? Isso é uma pegadinha? Como assim? Tem alguém gravando isso aqui? Qual foi? Né? Ele vai tentar, de algum modo, ajustar essa experiência a outro elemento do repertório dele ali. Vocês percebem? Tá? Então, a importância disso aqui é pensar que, para Isa, o texto literário lá impresso, as estruturas textuais, o ritmo, as rimas, a forma mesmo da prosa, a escolha de personagens, detalhes, tudo isso serve para introduzir um afastamento relativo da realidade, por meio do qual a gente se torna capaz
de imaginar outra coisa. Tá? Deixa eu tentar colocar aqui isso. Não, aqui não dá mais, né? Aqui basicamente o que eu estou dizendo está aqui, tá, pessoal? Negar a realidade sob certos aspectos permite produzir um ainda não existente. Algo que ainda não existia, até que a obra literária dissesse tchau realidade, né? E aqui a gente aborda um problema que para mim é muito sério, que é o da ficção contemporânea. A ficção contemporânea, ela é profundamente realista em muitos aspectos, né? O que acontece muitas vezes é que a ficção contemporânea, ela simplesmente alegoriza a própria realidade. Então, isso tanto serve para um romance ruim como Trono de Vidro. Trono de Vidro é sobre a pessoa mais cotidiana e banal do mundo, vivendo uma realidade fantástica, em que ela é super-heroína, capaz de matar tudo e nananã, mas é basicamente uma pessoa medianíssima, né? E a própria forma literária dá provas disso, né? Tanto em obras do circuito da cultura de massas, o que a gente vê é um excesso de realismo, como em obras de uma cultura que se pretende um pouco melhor, né, que é a literatura sci-fi, por exemplo, a gente acaba vendo o mesmo tipo de realismo, tá? Existe um excesso de realidade hoje em muitas dessas obras. Eu posso dar os exemplos depois, a gente pode conversar mais sobre isso. Eu quero só ler esse trecho com vocês. Pode ser captado agora o potencial estético que se origina da dificultação das representações, tá? Vocês devem lembrar que isso aqui é quase que o lema formalista, tá? Que aparece lá nos Shklovsky, para a ideia de forma. Dificultação das representações. A representação protelada, tá? Vamos marcar isso aqui. Não só se opõe à nossa inclinação habitual de degradar os conhecimentos apresentados ou evocados, né? A nossa inclinação habitual de degradar os conhecimentos quer dizer de reduzir, né? Reduzir, tá? Aquilo que a gente está chamando é que degradar parece que tá fazendo alguma coisa muito ruim, né? Reduzir. E a representação, ela é protelada, isso quer dizer adiada, né? Por quê? Porque quando você tem R$ 10, você sabe que aquilo vale R$ 10. Mas quando você tem um livro na mão e você quer revendê-lo, você não sabe se ele vale 10 porque está assim no estante virtual, ou se ele vale 100 porque você gosta muito dele, ou não vale nada e você daria de graça para uma pessoa. Vocês percebem a ideia de protelar a representação? Uma coisa é mato, como eu entendo, da primeira vez, né? Simplesmente selva, simplesmente vegetação, mato, ou a representação protelada. Eu ainda não sei se é mato a vegetação ou se é mato o verbo. Tá? Então, a representação protelada não só se opõe à nossa inclinação habitual de reduzir os conhecimentos apresentados ou evocados, além de nos obrigar a reagir a nossos produtos, essa é uma palavra-chave aqui, tá? Reagir a nossos produtos, produtos da nossa consciência, ela nos induz a representar o que pelo conhecimento era encoberto. Cara, que ideia doida. Vocês entendem alguma coisa com isso? O que diabos quer dizer representar o que pelo conhecimento era encoberto? Ele diz logo depois, né? Mas eu queria que vocês comentassem isso para a gente encerrar. Aqui eu estou pensando conhecimento de forma organizada, Tá. sistematizada, estruturada, ou seja, o modo de pensar habitual, o conhecimento dado, informação, né, encobre uma certa forma de pensar, uma forma de pensar que possa, e aqui pensando já em imaginação, em
uma forma de pensar que seja nova, né, sem necessariamente uma estrutura prévia, ordenada, dada, mas que surge a partir de mexer, de reelaborar aquilo que já se tem, o material já dado. Então, representa-se aquilo que é deixado de lado pelas formas estáveis, enfim. Tem algo disso, Vitor, mas a gente acaba ficando um pouco circular, né? Se a gente dá uma explicação como é. Não, foi excelente a sua resposta, né? Mas parem para pensar. Vocês são adolescentes de 12, 13 anos e vocês estão lendo um livro de poemas. Esse livro de poemas usa certas palavras que vocês não conheciam, mas fala também de certos estados de alma que vocês nunca vivenciaram, que não faz parte da experiência de vocês. Mas, de algum modo, quando vocês vão vivendo, quando vocês crescem cercados desses objetos, meio que essa cultura que vocês adquiriram adere à realidade. Isso é uma forma de pensar isso, tá? É uma forma. Às vezes, vocês querem encontrar uma palavra para um sentimento que vocês têm e vocês não estão encontrando. Eu vivi assim muitos anos da minha vida, procurando, na minha cabecinha de adolescente, um único conceito. Um único. Era a coisa assim que mais me gastava e que ainda é o de muitos, né? Ainda é de muitos. Um dos aspectos que os adolescentes experimentam hoje, né, no final do século XX, início do século XXI, e eu fui adolescente no início do século XXI, um dos aspectos que provoca sofrimento na gente é a alienação, a sensação de que a gente está deslocado, de que tem algo faltando, de que a gente não tem a palavra, de que, de algum modo, a gente está afastado de uma experiência que seria verdadeira e que seria digna da gente. A palavra para isso é alienação, né? A gente se sente alienado dessas coisas. Mas essa palavra, alienação, ela nunca foi satisfatória para mim. E eu acho que, na minha experiência de leitor que se construiu, a minha relação com a literatura, ela gira em torno da possibilidade de exprimir esse sentimento de perda do que talvez fosse substancial no mundo, né? Uma felicidade que eu não tenho, uma realização social plena. Vocês percebem? Só que agora eu consigo nomear essa experiência. Eu consigo dizer, foi isso, né? Mas as obras literárias, elas tentam, de muitas formas, nomear essa experiência. Uma experiência de alienação está na minha obra favorita, né? Que é uma das minhas obras favoritas e que eu sempre levo para sala de aula, que é A Morte de... A Morte de Ivan Illich. É precisamente sobre como a gente vem ao mundo dentro de um sistema, a gente vai lidando no nosso cotidiano com as coisas, às vezes porque a gente quer mais, às vezes menos, mas no processo a gente sempre vai perdendo, até que a gente morre sozinho, mais ou menos odiado pela própria família, mais ou menos desprezado pela própria mulher, e naquele momento a gente não tem a capacidade nem mesmo de se reconciliar com o dano de ter vivido a vida. E o Ivan Illich é quase uma tragédia, né? Se vocês lembram dessa história, é quase uma tragédia, porque ele nunca quis o mal a ninguém. Ele só foi vivendo a vidinha medíocre dele como membro da pequena aristocracia, com pequenas oportunidades, com noites de jogos, com pequenas amizades, com pequenos mexericos. E é isso. Ele nunca fez mal a ninguém. Mas a vida que ele viveu era uma vida cega, era uma vida alienada. Vocês percebem? Então, a obra, ela permite que a gente descubra coisas, que a gente produza um conhecimento do qual a gente não tinha uma exata consciência. Vocês percebem? Ajuda a descobrir o que a gente não podia ver.
descobrir o que a gente não podia ver, né? Eu acho que essa é uma das grandes definições aqui que o Weiser também pode dar, né, de literatura. Em outras palavras, isso me lembra também o que o nosso outro autor, né, ele diz, na arte, o sujeito acessa, né, ao que é seu como trabalho. Arte é uma forma de trabalho do pensamento. Não o pensamento isolado, do pensamento com a sensibilidade, do pensamento com as minhas emoções, do pensamento com a minha imaginação. Vamos chamar do pensamento integral. Arte é uma forma de trabalho. É por isso que quando a gente está diante de uma categoria como consumo, ela não serve para explicar a nossa relação. Eu não estou diante daquilo passivamente, consumindo, aceitando, olha o fluxo, segue o feed, abre aqui essa caixa de cereais, coloca o cereal na tigela, leite, manda para dentro e segue a vida. Vocês percebem? A arte, ela me oferece um tipo de experiência específica. A arte literária, em particular, uma certa experiência do que seja a linguagem, do que seja o ser humano visto, em parte em câmera lenta, em parte em seus detalhes. A arte me dá uma visão dos poros da própria existência e me permite nomear uma configuração de sentido que me inclui como sujeito que fez esse sentido. Por quê? Porque ela solicita de mim a imaginação. Ela não é simplesmente o sentido que eu decodifiquei, ela é a imaginação que eu usei, com que eu trabalhei para produzir o objeto, né? Então essa definição que o Weiser dá aqui, né, que ao mesmo tempo captura um conceito profundamente teórico e uma instância profundamente crítica, é uma definição muito poderosa do que a gente está fazendo aqui, né? E aqui, só para concluir, eu queria dar uma dica a vocês. Quando a gente está lidando com autores como Weiser, não se trata simplesmente de dizer o que ele disse, de saber as palavras exatas, né? É claro que algumas palavras, elas vão exprimir melhor o que a gente está pensando, mas o que está em jogo aqui é precisamente o tipo de gesto, de questionamento, o tipo de direcionamento, né, que a gente faz das coisas ao nosso redor, tá? Com isso, eu encerro a nossa introdução a Weiser. Vocês têm questões, pessoal? Eu fiz esse quadrozinho aqui só para que vocês entendam um pouco, eu vou deixar isso para vocês, né? Qual é o potencial da ideia de lacuna? O próprio Weiser, quando ele vai falar de lacuna, ele fala de 3 formas de lidar com lacunas no texto literário. E aqui eu fiz uma tabela muito rápida, né? Pensando em sistematizar os comentários que ele fez, né? Então, você tem 3 formas de lacuna. Aquela que a gente vê no romance de tese, lacuna que a gente vê no folhetim e lacuna que a gente encontra no romance modernista. Para mim, esse conceito de lacuna, né, ele é aquele que melhor pode explicar algo que pertence ao mesmo tempo ao objeto e ao sujeito. Quando vocês estão lidando com um texto literário, uma obra de massas, né, a Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite vai ter certos espaços vazios, vai ter certas lacunas. Como é que ela vai resolver essas lacunas? Se vocês leram essa obra, se vocês se atreveram a perder o tempo de vocês com ela, né, vocês vão ver que o livro é muito simples. Mostra várias vidas que a protagonista gostaria de viver e todas elas têm um defeito. E ela acaba voltando à vida e se satisfazendo com a vidinha medíocre dela mesmo e tentando viver e dignificar a própria vida, sem ser tão insatisfeita. Pô, que coisa chata da merda, né? Não é, velho? Não é? É quase como se você me desse 300 páginas para ler
eu fosse ver alguma coisa, você me prometesse que eu veria alguma coisa, e eu volto para a situação inicial. Só que como? Feliz agora. Vocês percebem que esse livro, ele não deixa muito espaço para você negociar o sentido. Ele dá uma lição de moral, né? Então, se existe lacuna ali, isso acaba sendo reduzido. Por quê? Porque o objetivo desse texto é me dar uma imagem pronta e fechada e dizer assim, ó, caro leitor, a sua vida é uma porcaria, mas aceite, chupe as suas feridas, porque é isso. Não tem mais. Você não tem que odiar, né, o capitalismo, você não tem de odiar e se revoltar contra as injustiças. Não. Vocês percebem? É um livro horrível, pessoal. É um livro horrível. Leiam porque é horrível, tá? Mas, no limite, um conceito, uma forma de lidar com lacunas produz efeitos na forma textual. E é isso que é mais legal, né? Porque aqui, nesse conceito, forma é uma operação intelectual. A forma, ela não é simplesmente o pedaço do texto que eu vou medir com a teoria. A forma é, sobretudo, aquilo que conduz um certo processo de pensamento, e eu tenho de pensar esse processo de pensamento para entender ou para poder falar e criticar uma obra, né? Enfim, é muito legal o Isa. Eu sugiro que vocês se aprofundem muito. Vou deixar aqui. Vocês têm questões, pessoal? Vou voltar, vou aparecer aqui para vocês. Vocês têm questões? A gente falou 2 horas. Acho que um pouquinho menos. Isso. Perfeito.